Continuando os nossos estudos ortográficos com sons nasais M, N, tio, o que que vocês vão fazer agora aí na página 16? Na questão bolinha 1, prestem atenção. Agora, organize essas palavras nos 3 grupos abaixo. Então, vocês vão pegar, ó, essas palavras aqui, ó, da questão número 3, na página 15, e vão organizá-las aqui nessas colunas. Olha lá. As palavras que têm som nasal marcado por M, vocês vão colocar nessa coluna aqui. As que têm som nasal marcado por N, N de navio, vocês vão colocar nessa coluna do meio. E as que têm o som nasal marcado por tio, vocês vão colocar na terceira coluna. Então, vocês vão voltar aqui igual sombra. Sombra, o som nasal é M, então vai ficar aqui, né? Na coluna, na primeira coluna, sombra. Então, a palavra que tem um som nasal marcado por M, a palavra que tem um som nasal marcado por N e a palavra que tem um som nasal marcado por tio. Depois, na letra A, olha lá. Vamos agora fazer um novo agrupamento com as palavras que têm som nasal marcado por M. Então, dessa vez, aqui na letra A, você vai pegar só essa coluna aqui, ó. Só as palavras que você escreveu no som nasal marcado por M. E vai preencher o quadro a seguir. Palavras com M no meio e palavras que terminam com M. Então, a palavra que tem o M no final. Então, depois, na letra A, você vai pegar só as palavras aqui da primeira coluna e vai separar em outros 2 grupos. Palavras com M no meio e palavras que terminam, finalizam com a letra M. Muito bem, vamos fazer. Na página 17, nós vamos continuar os estudos com as palavras com som nasal, M, N, tio. Na questão bolinha, olha lá. Pinte em todas as palavras com M no meio a letra que vem logo depois do M. Que letras são essas? Então, você vai voltar lá na página 16, nessa primeira coluna aqui, ó, palavras com M no meio, nas palavras que você escreveu. Vai pintar todas as letras que vêm depois do M nas palavras e depois vai escrever aqui que letras são essas, ok? Na questão bolinha 2, olha lá. E depois do M, que letras podem aparecer? Faça um primeiro levantamento, observando as palavras do grupo som nasal marcado por M. Depois, descubra outras possibilidades, formando palavras e organizando corretamente as sílabas da mesma cor. Então, você vai encontrar aqui palavras com som nasal N, de navio, formando palavras com as sílabas da mesma cor. Ó, vou dar o exemplo. Engordar. Então, a palavrinha nos quadrinhos aqui amarelinhos é engordar. Depois vem, se eu não me engano, esse aqui é o laranja, né? E aí você vai ver, olha lá, contar. Então, você vai formando as palavras que têm as mesmas cores, ok? Depois que você fizer isso, na letra B, você vai voltar ao quadro, lá nesse quadro aqui, ó, da questão bolinha da página 16, e observar apenas as palavras com som nasal marcado por tio. Então, você vai prestar atenção só nessa coluna aqui, ó, das palavras com som nasal marcadas por tio. Sobre quais letras esse sinal gráfico pode ser colocado? Quais as letras que tem o tio em cima aqui, ó, nas palavras que você escreveu no som nasal marcado por tio? Você vai escrever que letras são essas. E para terminar a página 17, letra C, releia as palavras que fazem parte do grupo palavras que terminam com M. Lá na página 16, no quadro de baixo aqui, ó, palavras que terminam com M. Será que existem palavras que terminam por N? N de navio? Discuta com o seu professor e colegas e depois registre as descobertas feitas. Então, vocês vão pensando aí
se existem palavras terminadas com N de navio, que na hora da correção nós vamos conversar e nós vamos registrar se há palavras ou não, ok?